na parte de segunda-feira, lembrando a história e o louvor a Deus. Quais eventos históricos e respectivas lições vemos no Salmo 105? Abra a Bíblia agora no Salmo 105 e vamos meditar nestas verdades aqui reveladas. Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Deus quer que você, povo de Deus, torne conhecidas as obras e os grandes feitos dele neste mundo. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Nós falamos das maravilhas de Deus pregando, dando testemunhos e também cantando, salmodiando. Verso 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Deus não se esquece, ele não tem amnésia, ele só esquece os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar, mas ele não se esquece das promessas que ele fez, ele é fiel em cumpri-las. Verso 10, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Os ungidos do Senhor não é somente o pastor, o ancião, não. Os ungidos do Senhor aqui é uma referência ao povo de Deus. Todo aquele que é do Israel espiritual comprado pelo sangue de Jesus Cristo é considerado por Deus meu ungido. E o verso 16, chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Perceba que o Egito é chamado na Bíblia de a terra de Cão. Cão, um dos filhos de Noé, o filho desobediente, a descendência de Cão foi rebelde, foi revoltado contra Deus, e da descendência de Cão veio Nimrod, o construtor de Babel, a Babilônia. Queridos, o Egito é chamado de a terra de Cão. Ele multiplicou sobremodo o seu povo e os fez mais poderosos do que os seus inimigos, mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Verso 26, enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão, ou seja, no Egito, ou seja, ali na África. E aqui mais diz o verso 29, converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram os gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas ele os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite.
Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Que salmo lindo este Salmo 105, porque mostra como Deus agiu para libertar o seu povo de uma forma miraculosa. O Salmo 105 relembra eventos-chave que moldaram o relacionamento de aliança entre o Senhor e o seu povo Israel. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e aos seus descendentes, e em como essa promessa confirmada a Isaque e a Jacó foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão e no tempo da conquista de Canaã. O Salmo 105 dá esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. Isto anima você e a mim, ler e meditar no Salmo 105. O Salmo 105 se assemelha ao Salmo 78, ao destacar a fidelidade de Deus ao seu povo na história, e faz isto para glorificar a Deus e inspirar a fidelidade. No entanto, ao contrário do Salmo 78, o Salmo 105 não menciona os erros passados do povo, só fala da bondade de Deus em cumprir as promessas. Esse salmo tem um propósito diferente. No Salmo 105, a história é recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, mostrando a liderança providencial divina e a paciente resistência dos patriarcas nas dificuldades. A perseverança e a lealdade dos patriarcas a Deus foram ricamente recompensadas. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé dos patriarcas e a esperar com confiança a libertação divina no seu próprio tempo. O Salmo 105 possui um estilo de hino, mostrando que, a fim de louvar a Deus verdadeiramente, o povo precisa conhecer os fatos da sua história, que oferece tanto validação para a nossa fé, quanto inúmeras razões para louvar a Deus. Os adoradores são chamados da semente de Abraão e filhos de Jacó, sendo assim considerados o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. Medite no Salmo 105 e louve a Deus. Somos parte da linhagem de Abraão? Sim, somos da semente de Abraão, porque não temos o sangue de Abraão, não somos judeus, mas nós temos a fé de Abraão. Queridos, em Jesus Cristo você é descendência de Abraão. Em Jesus Cristo nós somos o Israel espiritual. E as bênçãos de Deus no passado, elas vão recair sobre você, povo de Deus, hoje. Bendito seja Deus.